A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Órgãos do Maranhão alertam para os crescentes casos de abusos contra crianças e adolescentes no âmbito familiar. Suspeito de participação na morte de empresário em Presidente Dutra se entrega à polícia. Inscrições para o Enem 2019 encerram esta semana. E em SS, Ministério da Agricultura vão recadastrar pescadores artesanais. No esporte, Motoclube vence o São Raimundo e dispara na Série D. Sampaio vence fora de casa e Imperatriz empata com 13 da Paraíba. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tempo bom em boa parte do Maranhão nessa segunda-feira. Em São Luís, tempo parcialmente nublado com máxima de 31 graus. Na cidade de Imperatriz, tempo nublado com possibilidade de chuva a partir da tarde. Nas cidades de Presidente Dutra e Peritoró, pancadas de chuva leves. Tempo parcialmente nublado nas cidades de Pinheiro, Pirapemas e Pio 12. Para amanhã, terça-feira, sol e pancadas de chuvas isoladas no estado. Incêndio de grandes proporções destrói farmácia em Presidente Dutra. Da região, as informações com o repórter Wilke Gomes. O incêndio teve início por volta das 23 horas do domingo e atingiu a farmácia que pertence ao grupo Nutrilar. Rapidamente, o fogo foi consumindo o local, deixando moradores desesperados com a situação, tendo em vista que na cidade não tem um agrupamento do Corpo de Bombeiros e o fogo poderia se alastrar para residências mais próximas. Além de destruir a farmácia, o incêndio atingiu parte dos escritórios, o setor comercial e também o supermercado, que fica do lado da farmácia. Hoje, pela manhã, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local para fazer os serviços de rescaldo e aos danos causados pelo incêndio. A cidade de Presidente Dutra tem cerca de 50 mil habitantes. Mesmo assim, não possui um agrupamento do Corpo de Bombeiros, sendo que o mais próximo fica a 172 quilômetros, na cidade de Caxias. A população tem que contar com a boa vontade dos donos de carros-pipa e correr perigo tentando apagar o fogo por conta própria. De Presidente Dutra, Wilke Gomes, Central de Notícias. Plantão policial. No fim de semana, a polícia prendeu no interior do Maranhão um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 6 anos. Repórter André Marques. A polícia militar prendeu no último sábado em Pindaré Mirim, localizado a 255 quilômetros de São Luís, João Batista Câmara, suspeito de abusar sexualmente da enteada de apenas 6 anos. Ele foi preso após ser denunciado de que estava ameaçando de morte alguns moradores do município de Monção. A polícia militar constatou que ele tinha um mandato de prisão em aberto por conta do estupro e desde então estava foragido da justiça. De acordo com a polícia, João Batista já vinha ameaçando constantemente os moradores da comunidade Furo da Bolívia, em Monção. A prisão foi realizada após a polícia ter sido informada de que o suspeito vinha todos os dias vender peixe no cais do município de Pindaré Mirim. João Batista é altamente perigoso, já foi preso outras vezes, inclusive até por ameaçar sua própria mãe. A própria comunidade de Furo da Bolívia já havia sido ameaçada também por ele. O tenente-coronel Mário Sérgio Cutrim, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, explicou que já havia um mandado de prisão em aberto desde o ano de 2018 contra João Batista e a operação foi realizada com bastante êxito para a Polícia Militar. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Dados revelam que grande parte dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes acontecem dentro do âmbito familiar. Por isso, a atenção deve ser redobrada para evitar esse tipo de violência. Confira na matéria de Ticiane Chuvas.
Todos os anos, o Ministério Público do Maranhão realiza uma série de atividades em alusão ao 18 de maio, dia de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Este ano, a campanha teve início com palestras realizadas no Centro Cultural do MP estadual. É uma questão grave, acontece na maioria das vezes no âmbito familiar interno, então precisamos estar atentos e denunciar, levar ao Ministério Público para que seja tomado as providências cabíveis. Boa parte das palestras abordou o tema da adoção. Participaram do lançamento da campanha servidores e membros do Ministério Público. Esta promotora do Rio de Janeiro falou sobre a não criminalização do ato de entrega. Mesmo no hospital já pode comentar com a equipe de abordagem social, manifestar esse interesse de entregar em adoção, e isso não pode ser moralmente condenável, não é crime, ao contrário, às vezes significa um ato de amor, né? Porque tem muitas pessoas que querem adotar, existe um cadastro nacional de adoção. Às vezes nós temos muitos casais que não são casados, que não puderam ter filhos e poderiam muito bem, através da adoção, fazer este gesto que é de acolhimento e também que é um gesto muito grato a todos, porque vai trazer a felicidade da família. Confira a seguir. Um dos suspeitos da participação na morte da empresária em Presidente Dutra se entrega à polícia. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A Polícia Militar prendeu em flagrante no último sábado 3 homens que estavam jogando celulares por cima do muro da penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. Após a prisão, o trio foi levado para a delegacia da cidade operária. Ao serem abordados, a polícia encontrou 5 celulares com um carregador dentro de um dos pacotes. Mais um suspeito de participação na morte de empresária em Presidente Dutra se entregou à polícia. De volta, o repórter Wilke Gomes tem mais detalhes. O principal suspeito de ser o executor da empresária Raira dos Santos, amando do ex-marido, se entregou à polícia na noite da última sexta-feira, na 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. De acordo com o delegado regional César Ferro, Amós Américo Alves, vulgo Negrete, confessou ter pilotado a moto até o local do crime juntamente com um comparsa, mas negou que ele teria sido o autor dos disparos que mataram a jovem, atribuindo a autoria a seu comparsa, identificado até o momento como Romário. O delegado César Ferro contou detalhes de como o criminoso se entregou à polícia. O indivíduo que a gente procurava, um dos responsáveis que é executado ela, se apresentou aqui na delegacia regional da Polícia Civil, o senhor Amós Américo Alves Cavalcante de Oliveira, se apresentou com o seu advogado, ele foi interrogado e confessou o crime, Ele confessou o crime, que realmente ele foi um dos executores da empresária. Ele, juntamente com outro indivíduo chamado Romário Batista de Souza, filho do Geraldo. Esse indivíduo estamos procurando, só falta prendê-lo agora. Já está foragido e confirmou tudo, que foi amando do seu ex-companheiro, Bartolomeu. Receberam R$2.000 para executar o crime, Presidente Dutra, Wilke Gomes, Central de Notícias. A Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso especializado em assaltos a agências dos Correios no Maranhão. Confira na matéria de Daniela Castro. A Polícia Federal do Maranhão deflagrou nas cidades de São Luís e Cajari a Operação Trabalho Espúrio, com a finalidade de reprimir organização criminosa especializada em assaltos à agência dos Correios no estado do Maranhão. A equipe de investigação apurou que a organização criminosa é composta por 14 pessoas, estruturalmente ordenados e caracterizados pela divisão de tarefas e
funções específicas. O grupo criminoso foi responsável por pelo menos 17 assaltos a bancos postais, localizados em agência dos Correios, ocorridos em menos de 6 meses, onde foram roubados cerca de R$893 mil. Entre as agências dos Correios que foram vítimas das ações criminosas estão a de Bacabeira, Raposa, Pinheiro, Cururupu e Bequimão. A PF cumpriu 14 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão. Os investigados serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado e organização criminosa. A operação foi denominada Trabalho Espúrio em razão da situação peculiar do líder da quadrilha que, cumprindo o regime semiaberto de prisão, aproveitava o horário de trabalho para realizar levantamento das agências a serem assaltadas e participar de assaltos. De São Luís, Daniela Castro. Política. Prefeito e ex-gestor são acionados por improbidade em Aldeias Altas. Confira na matéria de Rodrigo Freitas. O Ministério Público do Maranhão ajuizou no dia 2 de maio ação civil pública contra o atual e o ex-prefeito de Aldeias Altas por improbidade administrativa. O atual gestor é José Reis Neto e o ex-prefeito acionado é José Benedito Tinoco. A manifestação foi baseada em representação feita pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Aldeias Altas, sobre a falta de fiscalização interna e controle do Fundo Previdenciário Municipal. O Ministério Público pede a condenação do ex-prefeito e do prefeito, implicando punições como perda da função pública, ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 a 8 anos e pagamento de multa de até o dobro do dano causado. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Em instantes aqui no Jornal Central. Sancionada a lei que permite a reeleição de conselheiros tutelares. Estamos apresentando Jornal Central. Direto da Assembleia. A defesa da família maranhense foi uma bandeira levantada pela deputada Mical Damasceno, que propôs a criação de uma frente parlamentar para tratar do assunto. Esta frente parlamentar é um projeto importantíssimo para o nosso Estado e é assegurada pela Constituição Federal no artigo 226. E nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade e com isso, com certeza, nós faremos um Maranhão melhor. O deputado Wellington do Curso repercutiu na Assembleia projeto de sua autoria encaminhado ao governo federal que propõe estabelecer teto máximo para o ICMS em todos os estados. Agora, estamos na luta para reduzir o preço dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor. A nossa luta é por você. Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Foi sancionada a lei que permite a reeleição de conselheiros tutelares. No Maranhão, o encontro reúne conselheiros e ex-conselheiros para debater sobre o assunto. Repórter Ticiane Chuvas. Um dos temas em evidência é a mudança no sistema de escolha dos conselheiros, que poderão atuar por diversos mandatos consecutivos. O processo unificado de conselheiros tutelares e a mudança da lei que altera que conselheiros tutelares poderão se candidatar quantas vezes quiserem. O encontro reúne conselheiros e ex-conselheiros tutelares de diversos estados do Nordeste. O objetivo é discutir e aprofundar temas relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes. Discutir e trocar informações na questão do atendimento do conselheiro tutelar, o papel do conselho tutelar, a questão das violações de direitos de criança e adolescente, e para também a gente ter conhecimento e as informações de empoderar o conselheiro tutelar, que ele volte para a sociedade no estado e fazer um atendimento mais qualificado
cuidado, com mais atensidade, com mais cuidado e cautela nos seus atendimentos no Conselho Tutelar. O congresso é promovido pela União de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Maranhão. Em São Luís, o Conselho Municipal é composto por 14 conselheiros, sendo 7 do Poder Público e 7 da sociedade civil, homens e mulheres que são os guardiões do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselheiro tutelar é muitas vezes aquele referencial do defensor na comunidade, então nós temos uma parceria muito profícua, não só de proteção para identificar violações e garantir proteção, mas também de fomentar a política pública. Serviços e utilidade pública. Inscrições para o Enem podem ser feitas até a próxima sexta-feira. Cíntia Moreira. Os candidatos que quiserem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem têm até esta sexta-feira para fazer a inscrição. A taxa custa R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Aquelas pessoas que já concluíram o ensino médio ou vão concluir neste ano podem usar as notas do Enem, por exemplo, para se inscrever em programas de acesso à educação superior como o Sistema de Seleção Unificado SISU e o Programa Universidade para Todos, o ProUni, ou de financiamento estudantil. O participante que quiser atualizar dados de contato, escolher outro município de provas, mudar a opção de língua estrangeira e alterar atendimento especializado ou específico, tem até esta sexta-feira para fazer as mudanças. Depois deste prazo, as alterações não vão ser mais permitidas. Quem precisar de atendimento especializado e específico também deve fazer esta solicitação durante a inscrição. Já o prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 a 24 de maio. As provas vão ser aplicadas em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. Reportagem Cíntia Moreira. Enquanto todo o país protesta contra o corte de verbas das universidades federais, o Maranhão ganhará mais um novo campus da UEMA Sul. Confira na matéria de Paulo Barros. A Prefeitura de Estreito e a Câmara de Vereadores presentearam o Estado com uma obra construída com recursos próprios. Custou R$6 milhões, durou 5 anos para ser construída. A UEMA Sul em Estreito agora é realidade. O campus universitário de Estreito foi doado ao Estado. Uma obra composta de 15 salas de aulas, auditório, biblioteca, bloco administrativo, praça de alimentação, entre outras. O vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, disse que essa ação de doação da obra do município para o Estado é a primeira vez ao longo dos seus mais de 40 anos de vida pública que aconteceu no Brasil. O prefeito Cicinho, emocionado, agradeceu a todos e dirigiu à classe estudantil, todos aqueles que de forma direta ou indiretamente contribuíram ou contribuem para o sucesso da sua gestão. Nós temos que agradecer também à população de Estreito, que foi eles que nos deu a oportunidade de nós concluir essa obra. Esta obra foi concluída com recurso próprio do município. Foi aplicado centavinho por centavinho daquelas taxas que a população paga. Era em média 20 a 50 mil reais por mês que foi tocada esta obra. Assim, por isso que demorou todos esses anos para ficar pronto. Tiveram presentes também na unidade de entrega o secretário de Estado do Esporte, Rogério Cafeteira, o deputado federal André Fufuca, o deputado estadual professor Marco Aurélio. Quando você olha nesse momento para o Brasil, as universidades federais estão tendo corte de orçamento na ordem de 30%. Os institutos federais na ordem de 38%. Há um desmonte da educação em nível do Brasil. E olha agora para o Maranhão, nesse exato momento, nascendo uma universidade. O presidente da Gasmar, o senhor Euclides Macedo, também se fez presente. E vai funcionar aqui cursos no setor de agronomia e também cursos na formação de professores. E isso é muito importante, é um fator importante de desenvolvimento, porque a educação, a formação profissional, principalmente a nível superior, ela ajuda na renda das pessoas e ajuda com que as cidades se desenvolvam. Paulo Barros, da cidade de Estreito, da Rádio Liberdade FM para o Jornal Central. INSS e Ministério da Agricultura vão recadastrar pescadores artesanais. Rosamélia de Abreu. A partir de junho, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, vão realizar um recadastramento dos pescadores artesanais. Também será feito um cruzamento de dados com todas as bases do governo federal para verificar quem recebe indevidamente o seguro defeso. Para evitar problemas com a Justiça, as pessoas inscritas no Registro Geral de Atividade Pesqueiro para receber o seguro defeso e que não praticam mais a atividade de pescador artesanal também devem fazer seu descadastramento.
A retirada do nome no registro pode ser feito na colônia onde foi realizada a inscrição ou diretamente no INSS a partir desta segunda-feira e pelo telefone 135. De acordo com dados da Controladoria Geral da União, atualmente 70% dos beneficiários do seguro-defeso recebem indevidamente. Os prejuízos causados pelas fraudes já chegaram a 3 bilhões de reais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Você confere no próximo bloco. Mais notícias sobre o esporte e sobre o ganhador do terceiro maior prêmio da Mega Sena. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. Ganhador do maior prêmio da Mega Sena do ano e o terceiro da história tem 90 dias para resgatar mais de 270 milhões de reais. Repórter Vitor Ribeiro. Depois de acumular 14 vezes, nesse sábado finalmente saiu o prêmio da Mega Sena. Somente uma aposta feita pela internet continha as 6 dezenas sorteadas: 23, 24, 26, 38, 42 e 49. O sortudo ou a sortuda faturou mais de 289 milhões de reais e tem 90 dias para retirar o dinheiro em uma agência da Caixa. Se isso não for feito, esses milhões serão destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil. Foi o maior prêmio para um concurso comum e o terceiro maior da história se a gente levar em conta a Mega da Virada. Ao todo, a Caixa registrou mais de 126 milhões de apostas e arrecadou 442 milhões e 500 mil reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A 17ª Semana Nacional de Museus, comemorada em todo o país, de 13 a 19 de maio, contará com sua programação especial nos museus e casas de cultura em todo o Maranhão. A abertura oficial do evento está prevista para essa segunda, a partir das 14h30, no auditório da Casa de Cultura Josué Montelo, na área central de São Luís. Com atrações gratuitas e diversificadas, os museus oferecerão ao público atividades gratuitas como oficinas, exibição de filmes, ciclo de palestras, sarau cultural, exposições e visitas mediadas. As atividades acontecem em São Luís, Alcântara e Pindaré Mirim. Esporte. Motoclube vence o São Raimundo e dispara na liderança do grupo 3 da Série D. Repórter Jalber Pereira. No reencontro com a sua torcida após a final do Campeonato Maranhense, o Papão do Norte enfrentou na tarde deste domingo a equipe do São Raimundo do Pará, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O rubro-negro da Fabril fez o dever de casa e venceu o adversário pelo placar de 2-1. Aos 21 minutos, ainda do primeiro tempo, o jogador Irlan do São Raimundo acertou a canela do zagueiro Ciro Luiz do Motoclube. O jogador rubro-negro teve fratura exposta do osso da tíbia e deixou o campo de jogo em uma ambulância direto para o hospital. O mesmo passou por procedimento cirúrgico e segue em recuperação. Já o autor da infração foi expulso de campo. Para Vinícius Paquetá, a vitória foi importante para que a equipe continue pontuando na competição. Mas futebol é assim, eles conseguiram igualar mesmo com -1, fizeram um jogo difícil, conseguiram fazer um gol ainda, mas graças a Deus a gente pôde fazer o segundo gol com o Bruno ali na frente, e o importante, jogando bem ou jogando mal, o que importa é a vitória. A gente tem que olhar pro nosso alvo que está lá na frente, né? O nosso alvo é passar da primeira fase, como eu disse, mesmo o time não indo muito bem, nós conseguimos os 3 pontos e somos líderes até agora. Com a segunda vitória consecutiva na competição,
E com o resultado da rodada, o Papão do Norte se mantém em primeiro lugar do grupo A3 da competição nacional. Isso porque o Atlético de Roraima empatou com o Ipiranga do Amapá por 0-0. A próxima partida do Papão será no próximo domingo, às 17 horas, no estádio Castelão, contra o Ipiranga. E pela Série C, o Sampaio Corrêa vence fora de casa e Imperatriz empata com o 13 da Paraíba. Após a desclassificação na pré-copa do Nordeste para o ano que vem, contra o Confiança de Sergipe na última terça-feira, em pleno estádio Castelão, o time do Povo foi até a cidade de Ceará-Mirim